Gente, bom dia. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? Ao nosso assunto que nós estamos estudando. E hoje nós vamos falar sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, observem esse triângulo aqui, ó, A, B e C, beleza? A, B e C. Observe que vocês estão vendo aqui três ângulos que eu pintei aqui. Se vocês de maneira experimental, isso eu vou falar aqui de maneira experimental, eu não vou demonstrar para a gente não gastar muito tempo, porque a ideia é só que vocês entendam logo o assunto. Então observe o seguinte, vamos supor que de maneira experimental você corte esse triângulo e corte essa parte. Dá para perceber que eu estou cortando aqui em três partes, né? Olha aqui, a primeira parte, a segunda e a terceira, tá? Primeira, a segunda e a terceira. Então eu cortei em três partes. Se vocês forem juntar essas três partes assim, ó, tá aqui a primeira, a segunda e a terceira. Dá para perceber que formou esse outro ângulo aqui, ó. Olha só. Então, esse ângulo aqui, nós denominamos ele, o nome dele é um ângulo raso, tá? Isso aqui nós estamos fazendo de maneira experimental, vou até deixar aqui claro. É experimental. Como assim, professor? Experimental. É como se tu desenhasse numa cartolina e tu cortasse esse triângulo em três partes, que é os três ângulos, e unisse. Quando tu fizesse essa união, resultaria em um ângulo raso, beleza? E de acordo com a propriedade dos ângulos, esse ângulo raso, ele é igual a 180 graus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a soma das medidas dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus. Então, de maneira mais clara, de maneira mais resumida, eu quero dizer para vocês que em todo triângulo, pode ser qualquer triângulo, sempre, a soma das medidas dos três ângulos internos vai ser sempre 180 graus. Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo A, que é representado por esse A mais o chapeuzinho, mais o ângulo B, mais o ângulo C, sempre é igual a 180 graus. Isso daqui é um teorema, tá? Que eu só estou colocando aqui de maneira experimental para vocês, que vocês podem até fazer na casa de vocês. A gente poderia demonstrar isso através das retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas a gente vai poupar para até diminuir a questão do tempo aqui para vocês fazerem atividade. Então percebam uma coisa. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que eu coloque esse triângulo bem aqui, ó. Aí nesse triângulo eu tenho aqui o ângulo X, o ângulo 30 e o ângulo 40. Aí eu quero perguntar para vocês, gente, qual é a medida do ângulo X? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão somar os três ângulos internos e vocês vão igualar a 180 graus. Então vocês vão pegar X, pegar mais 30, pegar mais 40 e igualar a 180 graus. Percebo que 30 mais 40 vai formar quanto? Vai ser 70. Então eu vou ter X mais 70 é igual a 180. Professor, isso aqui não é uma expressão algébrica? Não. Seria uma expressão algébrica se não tivesse a igualdade. Mas a partir do momento que eu tenho uma igualdade, é uma equação do primeiro grau. E você já viram uma equação do primeiro grau lá no sétimo ano e a gente vai estudar aqui de novo. Então perceba o que eu faço. Eu vou mudar esse mais 70 jogando para o segundo meio do sinal trocado. Então vocês estão vendo aqui mais 70. Então eu vou jogar depois do 180. Como é que vai ficar, professor? Simples. X é igual a 180 menos 70. Perceba que eu troquei o sinal, ó. Se o sinal aqui é mais, que na verdade é mais, eu troco e fica menos. Se fosse menos, você troca e faz mais. Você faz esse deslocamento a partir do momento que tu tá trazendo ele para cá, ó. Esse mais 70, você está trazendo ele para onde, professor? Para cá, ó. OK? Então o que acontece? X é igual a 180 menos 70. Você só vai fazer essa subtração. Então o valor de x é igual a 110 graus. Que no caso, além de ser o valor de x, é o valor do próprio ângulo. Porque, gente, uma coisa é eu perguntar qual é o valor de x.
A outra coisa é eu perguntar qual é o valor do ângulo. O valor de x a gente resolve através dessa equação aqui. Agora, o valor do ângulo, a gente precisa substituir x lá na expressão. Como no caso aqui somente é x, ó, o x está sozinho, então logo ele vale 110 graus. Se eu colocar esse exemplo bem aqui, ó, observe esse exemplo bem aqui, ó. Esse triângulo ABC, o ângulo A é x mais 30, o ângulo B é x mais 10 e o ângulo C é x mais 20. Nesse caso aí eu não quero o valor de x, eu queria saber o valor de cada um dos ângulos. Ou seja, eu quero o valor do ângulo A, ó, eu quero o valor do ângulo A, eu quero o valor do ângulo B e eu queria o valor do ângulo C, ó. Dos três ângulos internos desse triângulo eu queria saber o valor deles. Qual seria o valor? Simples. Você pega a soma deles três e iguala a 180 graus. Então, como é que vai ficar, professor? Vai ficar, vamos fazer por aqui, ó. X mais 10 mais x mais 20 mais x mais 30. Tudo isso tem que ser igual a quanto, gente? 180 graus, beleza? Então, vamos lá. Esse mais 10, esse mais 20, esse mais 30, a gente soma. Da mesma feita o x, ó. Você tem um x aqui, outro x aqui e outro x aqui. Quantos x eu tenho? 3. Então, vai ficar 3x. Mais, você tem 10, mais 20, dá 30. 30 mais 30, dá quanto? 60. Então, 60 é igual a 180 graus. Então, ficou 3x mais 60 é igual a 180 graus. Perceba que esse 60 aqui, esse mais 60, eu vou deslocar ele para cá. Ele está mais, então eu vou jogar para ele depois do 180 a menos. Ó. Como é que fica, professor? Observe. 3x é igual a 180 menos 60, ó. Menos 60 graus. Perceba que eu estou deslocando, eu estou mudando o sinal. Se está mais, ficar menos. Se tivesse menos, vocês mudariam para mais. Então, 3x é igual a quanto? 180 você tira quanto, gente? Você tira 60. Então, fica quanto? 120. E agora, professor, o x ele precisa ficar só no primeiro membro. Então, você tem que isolar o x. Então, o que eu tenho que fazer? Só que tem um 3 aqui multiplicando. Você tem que dividir por 3. Então, x é igual a 120 dividido por quanto? Por 3. Qual é o valor de x? Seria 60 graus, né? Não, 40. 40. Então, x seria 40 graus, perdão. Porque 12 por 3 é 4. Então, seria 40 graus. Quem é o valor de x, gente? 40. Mas eu estou perguntando o valor de x? Não, eu estou perguntando o valor do ângulo. Eu descobri o valor de x, agora vai ficar mais fácil. Por exemplo, o ângulo A, ele é x mais 30. Mas quem é o valor de x que nós acabamos de achar aqui, ó? X é igual a quanto? 40. Então, você só vai substituir. Então, você vai pegar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Vai ser 40 mais 30, que vai ser 70 graus. Então, quem é o valor do ângulo A? Vou botar bem aqui, ó. O ângulo A agora é 70 graus. Quem é o ângulo B? O ângulo B é x mais 10. Mas quem é x? 40. Então, fica 40 mais 10, que vai dar 50. Então, o ângulo B vai ser 50 graus.